Graça e paz. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo onde farei um breve comentário da lição 4 do quarto trimestre de 2021. E na lição 4 tem como título Paulo, a vocação para ser apóstolo. Vamos, nesta lição, tratar a respeito da vocação. E alguns outros pontos serão tratados no decorrer desta videoaula. Portanto, fique e assista até o final. E eu quero já nesta oportunidade citar o texto que faz parte desta lição, que encontra-se na verdade prática, que é: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Esta lição ela foi contextualizada com base no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15 ao 22, e na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 ao 18. E com base nas duas referências citadas, é que vou comentar 3 pontos que serão importantes para o nosso entendimento. Mas antes, vamos entender o significado da palavra apóstolo. Apóstolo significa enviado, ou alguém que recebe autorização para representar outra pessoa importante. Agora que você sabe o significado da palavra apóstolo, vamos começar a falar sobre os referentes tópicos. E o primeiro ponto, ou tópico, que vamos estudar é o ponto de partida para a vocação de Paulo. Podemos dizer que o ponto de partida para o seu chamado deu início ainda no ventre de sua mãe. Veja o que ele diz na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Mas o próprio Paulo só passou a ter essa consciência após sua conversão, quando sua hermenêutica foi restaurada pelo Espírito Santo. Após o encontro que ele teve com Jesus, quando estava a caminho de Damasco, suas atitudes foram transformadas. Seu ministério passou a ser marcado por várias experiências. Suas pregações eram poderosas na unção do Espírito Santo. Em seu ministério havia curas, sinais, prodígios e maravilhas. E com isso, aprendemos que ninguém pode fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. Ou seja, faz-se necessário vivermos na plenitude do Espírito. E quando assim andamos, muitas coisas podem acontecer. Você lembra que antes da conversão de Paulo, ele atendia pelo nome de Saulo, que significa o mesmo que Saul. E que após o encontro dele com Jesus, a partir do capítulo 13 de Atos, Lucas narra o que aconteceu apenas com o seu nome Paulo. Quero lembrar a você que Deus mudou alguns nomes de algumas pessoas segundo o relato bíblico. Ele mudou, por exemplo, o nome de Abrão para Abraão. Gênesis 17, versículo 5. De Jacó para Israel. Gênesis 35, versículo 10. Como o próprio Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. Marcos 3, versículo 16. Mas quanto a Paulo, seu nome não foi trocado, no sentido que o nome Paulo não existia. Paulo era o seu segundo nome. Saulo era o seu nome hebreu. E Paulo, seu nome gentio. Ele tinha este nome gentio devido ao seu pai ter lutado ao lado de Roma contra os invasores da Cilícia, sua terra natal. Por isso que Paulo tinha cidadania romana. Ele tinha nascido nos domínios de Roma. Além de seu pai ter conquistado o título, ele quis que seu herdeiro tivesse aquele direito. Por isso, tinha o seu segundo nome
gentil ou romano. Quando ele se envolveu de vez na obra missionária, ele optou por usar de seu segundo nome, Paulo. E o que em suas viagens missionárias lhe ajudaria e muito. E agora, o segundo ponto, ou o segundo tópico que vamos tratar é uma vocação efetiva pelo Cristo ressurreto. Vamos voltar um pouco na história daquele encontro de Paulo com Jesus no caminho de Jerusalém para Damasco. Imagine a cena. Indo Paulo com mais alguns soldados, perto de Damasco, uma luz muito forte o fez cair do cavalo. Aquela visão gloriosa ofuscou não só os seus olhos, mas também o seu orgulho. Foi necessário que o orgulho de Paulo tivesse sido transformado. Fazia parte da transformação de Paulo. Ele seria um dos embaixadores de Cristo. Jesus mostrou a Paulo a sua vontade. A vontade de Cristo para Paulo era enviá-lo a propagar seu evangelho aos gentios. Paulo foi um dos servos extraordinários que nos deixou instruções valiosas. Por isso, pode-se dizer que Paulo tinha uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Quando ele envia uma carta à igreja em Éfeso, Paulo viu necessário se identificar. Ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele precisou escrever desta forma à igreja em Éfeso. Alguns efesianos não aceitavam o apostolado de Paulo. Para alguns, Paulo não tinha estado com Jesus, nem foi escolhido dentre os 12. Por isso, quando ele escreveu a carta à igreja em Éfeso, no princípio da carta, ele se identifica como apóstolo, que ele foi chamado por Deus e não por homens, diferente dos apóstolos de nossos dias, que não passam pelo crivo das Escrituras. Mesmo Paulo, sendo vocacionado, ele passou pelo aprendizado. E este aprendizado levou Paulo para o deserto, para o caminho da Arábia ao sudoeste de Damasco. Em Gálatas, Paulo fala sobre sua ida à Arábia. Ele diz: nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Gálatas 1, versículo 17. Aquela região estava sob o domínio do rei Aretas. Era uma região onde habitavam alguns nômades e ele era uma pessoa desconhecida entre eles. Ele precisou se afastar por um tempo e aquela região era perfeita para ele. Enquanto ele esteve no deserto, aproveitou para refletir e aprofundar o seu conhecimento nas Escrituras, corrigindo suas atitudes e pensamentos. E podemos também aprender com o retiro de Paulo para a Arábia. Às vezes, é necessário nos retirar para um lugar mais isolado, para refletirmos sobre nossas atitudes e corrigir nossas ações diante desta sociedade corrompida. Outra lição é a grande verdade que aprendemos é que Deus não mudou seu método para vocacionar e chamar a quem Ele quer. E algumas experiências são dolorosas, mas necessárias. É preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a minha e para a sua vida. Bom, espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deus te abençoe em Cristo Jesus.